nossa segunda palestra do dia. A primeira palestra teve que acabar de forma um pouco intempestiva devido ao horário, mas foi muito, muito interessante. Inclusive, Tatiane, você está aqui, os alunos estão elogiando pelo WhatsApp a palestra, tá? Então, só para você saber. E agora a gente recebe o professor Carlos Canejo, que é da Universidade Veiga de Almeida, né, e que tem uma larga experiência na área de gestão de resíduos sólidos. Claro que ele vai falar um pouco melhor, né, mas ele, inclusive, aí, faz parte do Observatório de Resíduos Sólidos, que é o único que nós temos, na verdade, né? Não sei se no Brasil ou no Rio agora, acho que é no Brasil, né? Tá desligado. Para resíduos sólidos urbanos é o primeiro. Olha, viu? Então, assim, com certeza nós temos muito, né? E para quem ainda não chegou na disciplina de resíduos sólidos, o professor Carlos, ele é conteudista da disciplina, né? Então, a gente está dialogando diretamente com alguém que faz parte do nosso curso, assim como a professora Tatiane. Então, é ainda mais interessante aí para a gente. Então, eu vou passar a palavra. Professor Carlos, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente sempre pede a todos que fiquem com o microfone e câmeras desligados e deixamos as perguntas para o final. Infelizmente, estamos sem chat, mas quem tiver alguma pergunta muito urgente, coloca no WhatsApp que eu transmito, tá bom? Quem não quiser conseguir abrir o microfone aí. Então, com você, professor. Obrigado, Luana, pelo convite. Tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês, dialogando sobre um assunto que é um enorme prazer para mim, que é falar sobre resíduos, né? A gente vai conversar aqui ao longo dos próximos 40, 50 minutos um pouco das premissas, né, da gestão de resíduos, da logística reversa e da economia circular. Vou colocar aqui minha tela para compartilhar agora. Tanta coisa aberta que agora foi. Vocês já estão conseguindo ver, né? Dá para ver. Você ficou congelado. Estou ampliando aqui. Acho Acho que que agora. foi. Agora. Bom, pessoal, uma boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, nessa semana de meio ambiente. É sempre bom, né, falar sobre esse assunto e é sempre bom compartilhar aí experiências, né, para, quem sabe, juntos contribuirmos aí para um futuro mais sustentável. Aceitei o convite da Luana e estou aqui com vocês para falar um pouco das premissas da gestão de resíduos, logística reversa e também economia circular. Eu vou tentar costurar um pouco desses três temas de maneira bem prática, bem didática, levando aí a uma reflexão de todos nós sobre as pequenas ações que a gente pode fazer na promoção de um futuro mais sustentável, né? Bom, eu sou Carlos Eduardo Canejo, como a professora Luana apresentou. Eu sou engenheiro civil de formação, me formei pela Universidade Veiga de Almeida, né? Achei que ia ficar milionário na área de petróleo, então fui fazer uma pós-graduação em gestão de empresa e petróleo e gás, né? Mas no meio da pós-graduação entendi que a minha praia era meio ambiente mesmo e já fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre gestão de resíduos em refinarias de petróleo, né? Na verdade, desde a graduação, eu sou apaixonado por resíduos e pelas questões ambientais, né? Como um todo. Em seguida, fui fazer um mestrado em engenharia sanitária e ambiental lá pela UERJ. Trabalhei com gestão de resíduos perigosos também na indústria de petróleo, né? E logo depois resolvi fazer um doutorado, né? Entrei no doutorado em engenharia ambiental também lá na UERJ, também trabalhando com resíduos, só que agora com a proposta de um índice de sustentabilidade operacional de aterros sanitários, né? Eu atuo profissionalmente como perito judicial, perito ambiental, atuo também na coordenação de núcleos de pós-graduação lá na Universidade Veiga de Almeida e também de graduação de engenharia civil. Sou professor, tutor e conteudista na Universidade Veiga de Almeida, mas também desenvolvo conteúdos aqui para a Unileia e para a Unigran Rio. Sou professor convidado lá no IBEC, no IBMR, na CREA, na COP e também na UERJ, né? Eu tenho uma empresa de treinamento em company, tenho alguns parceiros aí recorrentes,
né? Estou sempre com o pessoal da Enel, desenvolvendo semanas de meio ambiente com eles. É sempre um prazer falar sobre esse assunto. Atuo também como consultor, né, estratégico e mentor em projetos ambientais, gestão de resíduos, licenciamento, planejamento e gestão ambiental, um palestrante como ambientalista, né? Eu trabalhei mais de 10 anos no órgão ambiental aqui no INEA, no Rio de Janeiro, né? Passei, na verdade, pela secretaria e pelo INEA. Na verdade, até antes de ser INEA, na FEMA, eu já trabalhava por lá como analista e fiz carreira lá durante mais de 10 anos. De 2015 para cá, eu tenho me dedicado mais à consultoria e à área acadêmica como um todo. Sempre coloco meu LinkedIn aí, né, para compartilhar com vocês. Quem quiser me seguir por lá, eu seguir por cá também. É sempre bom a gente ter essa troca de experiências, tá? Bom, queridos, vou tentar ser objetivo, didático, para falar de um assunto que é extremamente sensível, né? Que é gestão de resíduos sólidos. A gente precisa, antes de entrar de fato naquilo que é a gestão de resíduos sólidos, em especial resíduos sólidos urbanos, a gente precisa entender que a gente vive numa crise ambiental, né? Isso não é meramente um alarmismo, né? Isso não é exagero, né, do pessoal militante da causa ambiental, isso é uma realidade. A realidade está aí colocada para todos nós conseguirmos perceber. Há uma mudança, de fato, bastante perceptível na relação entre o homem e a natureza, né? A crise ambiental contemporânea, ela é baseada aí em três pilares, tá? Que é o crescimento populacional. Sem dúvida nenhuma, nos últimos 200 anos, a gente teve uma evolução incrível em termos de ocupação territorial no nosso planeta, em especial nos últimos 70 anos. Meados aí da década de 50, a gente começa a ver uma grande aceleração e isso, obviamente, causa muitos problemas ambientais. A partir do momento que a gente tem cerca de 8 bilhões de pessoas que precisam se alimentar e precisam ter os seus hábitos, costumes, demandas, necessidades, a gente tem uma pressão muito grande sobre o ambiente. Então, o crescimento populacional, por sua vez, ele também faz com que haja um maior consumo dos recursos naturais. E esse processo nem sempre é feito de maneira ecologicamente equilibrada ou sustentável, gerando muita poluição. Então, a gente tem um ambiente poluído pela necessidade de consumo de recursos naturais derivada do crescimento populacional. E é quase que como se fosse um moto aí perpétuo, onde a gente está rodando atrás do próprio rabo, tentando resolver os problemas ambientais sem conseguir, já que a gente não consegue frear o desenvolvimento, né, da nossa população, né? E o que acontece a partir disso? Muitos problemas ambientais e desigualdades sociais. Problemas enormes que competem a todos nós que somos apaixonados pela área ambiental trabalharmos e desenvolvermos soluções. Só para a gente iniciar o papo aqui, estima-se, né, que sejam gerados diariamente 1,4 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no mundo, todos os dias. Todos os dias. É impossível a gente mensurar o que representa isso efetivamente, né, sob a perspectiva planetária. E a gente tem a certeza que boa parte disso não é disposto adequadamente, minimamente, em um aterro sanitário. Uma boa e significativa fração de todo esse peso de resíduos é descartado diretamente no ambiente, sem qualquer tipo de precaução ambiental. E tudo isso é baseado no argumento do progresso, né? De fato, progredimos. De fato, só estamos conseguindo ter esse momento aqui e agora por conta desse progresso. Tecnologia maravilhosa que nos permite viajar o mundo inteiro sem sair de casa, se comunicar com o mundo inteiro. A gente realmente teve um progresso invejável, em especial nos últimos 30 anos. Só que muitos mercados surgem para facilitar e melhorar e manter o nosso estilo de vida, que está sendo consequentemente criado, fabricado, para que a gente queira ter determinados padrões. Ou seja, tudo aquilo que foi pensado para você consumir. Só que
É óbvio que todo esse progresso tem um custo. Não é só o custo financeiro, há um custo ambiental. Porque todo esse progresso é baseado em quê? No consumo de recursos naturais, que obviamente não são todos renováveis. E isso com um objetivo claro: a criação de novos mercados pressupõe a criação de mais pessoas ricas concentrando renda. É um problema, porque o desejo de consumo é fabricado, a gente compra, a gente indiretamente está degradando o ambiente no ato de consumo e diretamente estaremos degradando o ambiente no ato do descarte desse produto utilizado no fim de vida útil. Tudo isso movimentado por interesses absolutamente econômicos. No passado, houve aí a ideia de que o crescimento econômico por si só traria uma equidade socioambiental. Pura balela. O que a gente viu ao longo do tempo é que o crescimento econômico por si só ele não traz desenvolvimento, e muito menos desenvolvimento sustentável. Crescimento econômico é uma coisa, desenvolvimento é outra. O crescimento pressupõe o crescimento da arrecadação, concentração de renda. O desenvolvimento tem a reboque uma série de ações de cunho social. Desenvolver uma sociedade significa caminhar minimamente numa equidade para todos os cidadãos. Só que a gente claramente percebe que isso não acontece. E situações tão duras como essas, representadas por essa foto de um condomínio em São Paulo, fazem a gente perceber o drama social derivado dessa concentração de renda. Isso ocorre por conta do desenvolvimento do modelo econômico linear, que é a base da economia global. Isso não é de hoje. Isso vem desde o momento em que os mercados começaram a se forjar. A economia linear ela é baseada na extração de recursos naturais, produção, ou seja, transformação de recurso natural em produtos, e a partir disso ter os produtos para venda. Obviamente que nesse ato a gente pensa não só no produto, mas nas embalagens que envolvem os produtos. Tem o ato da venda e o ato do consumo. No ato do consumo você tem aquele desfolhar do produto e um mar de embalagem sendo descartado. E no fim de vida útil você ainda tem um descarte do próprio produto, né? E olha só, nesse modelo econômico a gente tem divisão, né, basicamente da concentração de renda baseada na extração e na degradação ambiental. Se você for parar para olhar com calma, todo produto que está à sua volta, nesse momento, veio de algum recurso natural que foi transformado em um tipo de processo industrial. Então, a gente tem degradação ambiental desde o momento da extração. No ato da produção, a gente tem, na indústria, emanação, infelizmente, né, de emissões atmosféricas, de efluentes sanitários, geração de resíduos, ruídos, dentre vários outros aspectos e impactos ambientais. No ato da venda, a gente tem também os problemas correlatos às embalagens, consumo e descarte, como a gente aqui já conversou. Então, a cadeia econômica linear ela é uma cadeia degradadora, baseada, né, na degradação ambiental. É por isso que esse modelo econômico linear está impulsionando aqueles 3 pilares da crise ambiental, né, para um colapso ainda maior dos nossos ecossistemas. E se a gente for parar para pensar, foi num piscar de olhos. Mas como assim num piscar de olhos? Simples de entender. Nosso planeta ele tem 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. 4,5 bilhões de anos. As primeiras cidades têm cerca de 5.000 anos. Mesopotâmia, cerca de 5.000 anos. Tá. Então, aonde vem a espécie humana? A espécie humana vem há cerca de 200.000 anos. Então, o homem ficou cerca de 195.000 anos passeando pelo planeta como nômade. Aí, há cerca de 5.000 anos, ele resolveu se fixar em cidades porque ele identificou benefícios claros, todos eles derivados ao consumo de recursos naturais.
proximidade de água, né, facilidade de obtenção de alimentos, solos mais férteis, e ele foi vendo que o uso dos recursos naturais favorecia a fixação dele no território. E as cidades começaram a crescer. Só que olha só, a gente ainda ficou, mesmo assim, com relações mais artesanais até o século XVIII. Ou seja, de 5.000 anos até o século XVIII, a gente viveu aí cerca de 4.800 anos de forma relativamente artesanal. Tudo aquilo que a gente produzia era automaticamente reciclado pelo ambiente, porque a gente não tinha processos industriais, produtos industriais complexos que causavam efetivamente poluição. Tudo era natural. Então, esse reintegrar ao ciclo natural ocorria relativamente fácil. E mesmo assim, a gente foi e desenvolveu a nossa indústria. É claro, isso é bom. Eu não estou aqui sendo, né, um negacionista dos benefícios do desenvolvimento tecnológico. Não se trata disso. Tá? A questão é que a gente veio aí a desenvolver toda a nossa tecnologia baseada na degradação ambiental. O problema foi só esse. A questão foi essa. Então, infelizmente, a partir da primeira revolução industrial, quando o homem consegue desenvolver as máquinas a vapor e ele descobre que ele consegue movimentar máquinas até então maravilhosas e fantásticas, um verdadeiro desbunde da tecnologia, utilizando apenas lenha da madeira que ele cortava na floresta vizinha à cidade dele, ele começou um desenvolvimento tecnológico sem precedentes e que, obviamente, estava aliado aí a uma degradação ambiental também sem precedentes. E isso gerou um gostinho aí na espécie humana, né? um amor aí a essa tecnologia, um apreço à degradação ambiental por acreditar, né, que aquilo era eternamente renovável. Cedo ou tarde, ia florescer de novo uma árvore para eu cortar e botar de novo na minha máquina a vapor. Só que isso, né, foi sendo visto como um verdadeiro problema ao longo do tempo. Não só por conta dos problemas de saúde derivadas das crises inglesas de emissões atmosféricas, que causaram muitas vítimas, infelizmente, por conta de processos que não tinham nenhum tipo de controle ambiental, mas também porque tinha se feito toda uma alteração do equilíbrio ecossistêmico, perda de biodiversidade, dentre vários outros problemas ambientais. E, infelizmente, isso continuou mesmo após o século XVIII, com algumas constatações ambientais. Isso só evoluiu, na verdade. Veio a segunda revolução industrial, a terceira, a quarta. Hoje em dia, a gente já está discutindo a robótica, a inteligência artificial, mas a gente ainda não conseguiu resolver os paradigmas ambientais mais fundamentais. E quando eu digo que é um piscar de olhos, é porque o planeta, ele tem 4,5 bilhões de anos. Se eu fosse considerar esses 4,5 bilhões de anos em apenas um ano, a primeira revolução industrial, nessa linha, nessa timeline do planeta, teria ocorrido a 1,2 segundos apenas. Um piscar de olhos. E um piscar de olhos que foi destruidor sob a perspectiva ambiental. Porque a gente desenvolveu N segmentos de indústria, a gente desenvolveu formas de plantio, cultivo e de degradação cada vez mais sofisticadas. Formas essas que levaram a gente a um processo de urbanização magnífico, por um lado, mas que, por sua vez, continuou agravando os problemas ambientais. Então, as cidades passaram a utilizar mais asfalto, mais concreto, as cidades passaram a centralizar mais esgoto, mais resíduos, mais efluentes, e a gente começou a concentrar aqueles problemas ambientais. Agora, no ambiente urbano, todo impermeabilizado. Ou seja, os problemas ambientais, eles ficam, de fato, nos enchendo a cada vez que tem uma chuva muito intensa. É uma chuva que causa desgraça, é o rio que transborda, são as doenças que surgem
por conta da falta de saneamento básico e de uma gestão inadequada do desenvolvimento dos nossos centros urbanos. Com isso, a gente percebe que dos 7 principais problemas ambientais destacados pela ONU, tá? Isso não é professor Canejo, isso é a ONU que coloca, né? A gente percebe claramente que 4 deles estão relacionados direta ou indiretamente ao saneamento básico. Desigualdade social, saneamento básico. Poluição de água, ar, solo, saneamento básico. Crescimento demográfico, saneamento básico. Escassez de água e alimentos, também saneamento básico. E para isso a gente precisa compreender que todos esses problemas ambientais eles acabam aumentando também os riscos ambientais, que por sua vez nos colocam em situação de crise ambiental. Então, ter um discurso negacionista quanto à crise ambiental é algo que, olha, honestamente, parece total desconhecimento do que está rodando à sua volta. Discutir só o aquecimento global é pouco. A gente tem que falar de todos esses pontos que estão aqui sendo colocados, e eles não são todos aqueles que a gente precisa discutir para caracterizar efetivamente a crise ambiental contemporânea. Então, pegando esse gancho, né, eu acho importante que a gente agora vai começar a focar mais na questão dos resíduos, né? Eu acho importante colocar que o sistema de saneamento ambiental, que é o que a gente vai focar um pouco mais e discutir um pouco mais agora, ele é baseado em 4 pilares. Tá? Isso de acordo com as nossas leis correlatas no nosso país, do nosso país. Então, o sistema de saneamento ambiental é basicamente fornecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos, gestão de resíduos sólidos urbanos, tá? Drenagem urbana e controle de cheias. Só que a gente precisa compreender que isso não se sustenta se a gente não tiver uma base sólida. E que base sólida é essa? São políticas públicas, investimento público-privado, participação social, compromisso público, processos decisórios éticos e conhecimento técnico. Sem isso, não tem saneamento ambiental. Queridos, olha só. Essa crise ambiental levou a gente para aquilo que a gente chama de antropoceno. O antropoceno, ele tal qual a era paleolítica, a gente percebe que ele é uma era geológica que é caracterizada pela capacidade humana em interferir nos ecossistemas naturais. Hoje, o ser humano é capaz de interferir, sim, no ciclo do carbono, no ciclo da água, né, no ciclo do nitrogênio e todos esses. E quem diz isso é a comunidade científica internacional. Sim, de fato, estamos no antropoceno. E é necessário ficar atento a isso. Porque nós conduzimos os últimos anos e nos colocamos aí, infelizmente, como protagonistas da degradação ambiental. Mas olha só, vamos aqui conversar o seguinte: a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Já passou por um monte de coisa, um monte de problema. É dinossauro, é vulcão, uns dizem que tem alienígena, outros dizem não sei o que lá. Já passou por tanta desgraça. Honestamente, o ser humano é só mais um ponto que ela está tendo que gerenciar. O que pode acontecer, e a gente às vezes tem a ilusão de que a gente está aqui destruindo o meio ambiente, a gente vai acabar com o meio ambiente. Bom, a gente com certeza vai degradar muita coisa. A natureza é magnífica, ela é potente, ela consegue superar o ser humano num instante. É muito mais fácil que a nossa espécie seja expurgada do planeta do que, de fato, nós sintamos assim tanto a falta do meio ambiente. Isso é verdade. A gente precisa entender isso. Nós não estamos acima de ninguém nesse planeta. Nós somos parte de um ecossistema magnífico, né, que foi criado no nosso planeta, e não nos devemos jamais colocar acima de toda e qualquer outra espécie. Bom, então falando um pouquinho mais sobre os resíduos, né, vamos tentar entender aqui um pouquinho quais são os principais problemas associados aos resíduos. Tá? O primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é que o resíduo sólido urbano
em especial, esse que a gente está trabalhando aqui nesse encontro de hoje, ele tem uma geração constante. O que significa isso? Tá? Significa que não há sequer um segundo no mundo que não haja geração de resíduos. Por mais que eu e todos vocês aqui, a gente se esforce, se engaje muito para desenvolver novas práticas para reduzir, reutilizar e reciclar, a gente nunca vai conseguir interromper essa constância de geração. A gente pode reduzir, a gente pode criar novas formas de ressignificar resíduos e, a partir disso, né, reduzir os impactos ambientais do mesmo. Mas essa geração, infelizmente, ela é constante. Um outro ponto é que o resíduo ele sempre gera impacto. Qualquer tipo de resíduo. Ele sempre vai gerar impacto. E que tipo de impacto? Não é só impacto ambiental. Também gera impacto estético, impacto político, impacto econômico, legal, social. Entretanto, ele também sempre pode trazer ameaças, ou seja, um risco negativo, algum tipo de problema, ou oportunidades, um risco, né, ameaças, um risco negativo e oportunidades, um risco positivo. Tá? E o que vai definir se o resíduo ele vai causar um impacto que leve a uma ameaça ou uma oportunidade? O bom gerenciamento. O bom gerenciamento sempre vai definir se esse impacto vai ser positivo ou negativo. Então, primeira característica da questão dos resíduos sólidos urbanos, geração constante. Segundo, impacto. O resíduo sempre causa algum tipo de impacto. E o terceiro é a necessidade de espaço. Né? A gente não consegue fazer o resíduo desaparecer ainda. Não existe essa mágica. Tá? Até se a gente for olhar com calma, até fora do nosso planeta, a gente está com uma quantidade de lixo espacial jamais vista na vida. A gente está conseguindo fazer, né, uma desgraceira dentro do planeta e fora do planeta. Né? Por que fica caracterizado isso? Porque o resíduo ele precisa de espaço. Não tem mágica. Né? Pode parecer muito pouco para você, mas quando junta com o resíduo de mais de 8 bilhões de pessoas, isso gera um problema de escala global. A gente não tem como esconder resíduo para sempre. O resíduo ele ocupa espaço. Ele ocupa espaço físico na natureza e ele causa muitos transtornos à biodiversidade e à sociedade como um todo. E é importante que a gente coloque que resíduo ocupa espaço, tá? E que o espaço sempre tem um custo ainda mais no centro urbano. Um dia, cedo ou tarde, a gente vai perceber que se não houver uma mudança de olhar e talvez um endurecimento das práticas de gestão e gerenciamento de resíduos, a gente pode ser engolido por todos esses resíduos. Um triste cenário, mas que vale a pena despertar aí, um pouco hipotético, mas o que seria do homem sem todas as hipóteses que movem a sua vontade, não é mesmo? Para o senso comum, o lixo é tudo aquilo que está no meio da rua. Tá? Você olha uma cena como essa, você vê, nossa, um lixão na calçada da minha casa. Né? Mas, sob a perspectiva de quem tem um olhar um pouco mais técnico na área de resíduos, sabe que a gente está vendo recursos fora do lugar. Eu vejo madeira, eu vejo papel, eu vejo plástico, que com um correto gerenciamento poderiam estar virando renda, sustento para cooperativas de catadores e não estariam aí causando todos os impactos ambientais, sociais, legais, políticos, estéticos que a gente falou ainda agora. Para a sociedade como um todo, isso é resíduo, não, isso é lixo. Né? A sociedade não entende bem essa diferença. E isso, para a gente, precisa ficar claro que é resíduo. Para a sociedade, ainda não é. Isso tem valor. Cada garrafa, cada lata dessa pode e deve ser encaminhada a partir de um gerenciamento assertivo. A gente olha para isso na nossa casa, os restos de comida, de maneira geral, e a gente fica logo assim, nossa, tudo isso é lixo, não serve para nada. A verdade é que a gente está errado. Serve sim. Serve para gerar energia, de várias formas. Já serve para gerar composto. A gente aqui não está sabendo aproveitar muito bem. Tudo bem, não compete tudo somente a nós, cidadãos. É necessário ter toda uma estrutura política de governo para fazer uma boa gestão disso. Mas é um fato que tudo isso é recurso fora do lugar. Assim como os próprios remédios, resíduos de serviço de saúde, de uma maneira geral, né, existem formas de a gente fazer um correto gerenciamento. Da mesma maneira que os próprios resíduos industriais. A gente precisa aprender a manejar melhor esses resíduos industriais. Né?
Resíduos da construção civil, então, nem se fala, né? A gente gera um volume extremamente significativo de material que, se fosse bem segregado e passasse por um processo de britagem, serviria como um novo material, né, para a construção. Então, olha só, é uma questão apenas de organizar o fluxo. Agora, eu queria convidar vocês a pensarem um pouquinho sobre esse termo, tá? Lixo, tá? Que é um termo que o senso comum usa muito, né? Lixo é algo cinza, sujo, velho, sem nenhum tipo de valor. A verdade é que esse termo está errado. A gente não deveria usar esse termo, porque, na verdade, aquilo que a gente chama de lixo deveria ser, na verdade, resíduo. E isso tem valor. Resíduo tem valor. Se a gente gerenciar de maneira adequada, ele pode virar composto, pode ser utilizado como material reciclável, pode gerar energia, pode gerar até economia, que uma boa gestão ela gera economia. Não é só a rentabilidade, mas também a economia derivada disso. Então, por isso é que eu venho aí fazer um convite a vocês que a gente, de fato, pegue esse termo lixo e jogue no lixo, de uma vez por todas. A gente não deve usar esse termo lixo, porque isso desvaloriza aquilo que é resíduo. Resíduo é algo que é passível de algum tipo de aproveitamento, ele tem valor agregado. E se a gente chama ele de lixo, automaticamente a gente desvaloriza ele, entende que ele não tem nenhuma função quando ele pode ter, se houver um correto gerenciamento. E aí vem o que a nossa Política Nacional de Resíduos recomenda. Lixo não existe perante a Política Nacional de Resíduos. O que existe é resíduo e rejeito. O que é o resíduo? Resíduo é, via de regra, todo material, substância, objeto ou bem descartado que é passível de algum tipo de aproveitamento, beneficiamento. E o rejeito? Bom, o rejeito ele é um resíduo, só que ele não tem nenhum tipo de aproveitamento. Na síntese, essa é a distinção entre os dois. Então, a gente não usa o termo lixo, a gente vai usar o termo resíduo. Resíduo é passível de aproveitamento, rejeito, não. E é exatamente por isso que deve ser encaminhado para um local ambientalmente adequado. Então, é importante também que a gente entenda que o lixo, então, nem se fala, a gente vai matar o lixo, deixar ele esquecido lá, não vamos mais usar, mas o conceito de resíduo e rejeito, ele é bem diferente e vocês não devem se esquecer disso. Isso realmente é um ponto muito importante. E como é que a gente pode fazer aí a valorização dos nossos resíduos, né? Tem várias formas, tá? Eu pensei aqui algumas que eu acho que podem contribuir aqui com esse nosso encontro para a gente evoluir um pouco mais nessa discussão, tá? Bom, uma forma de valorizar resíduo é coleta seletiva. Sim, sim, coleta seletiva é importante. Importante até para formar consciência. Tem várias modalidades de coleta seletiva. Porta a porta, posto de entrega voluntário, posto de troca, catadores. Só que a coleta seletiva ela só funciona se a gente tiver um tripé, tá? Que é tecnologia suficiente para separação, prensagem, mercado para compra desse material reciclado e conscientização, ou seja, só tem como funcionar se tiver o apoio da sociedade. Se não há um investimento em tecnologia, mercado, criação de mercado e conscientização da sociedade, esquece. É por isso que a gente amarga aqui no município do Rio de Janeiro um desempenho pífio de coleta seletiva da ordem de 2,5%, não chega a 3% dos nossos resíduos enviados para a coleta seletiva. Isso é um problema, porque 2,5% é 3% encaminhado para a coleta seletiva e desses 3%, 2,5% é de fato encaminhado para a reciclagem. Tá? Ou seja, é quase nada do que a gente gera. Tem avanços, são importantes, é sempre bom colocar isso, mas sob o ponto de vista, né, de um gestor de resíduos que avalia tudo aquilo que é gerado numa cidade, isso é insignificante, né? Usina de triagem, né? Usina de triagem é uma tecnologia de valorização. Ela não muda roteiro de coleta. É o mesmo caminhão que coleta o resíduo da sua casa, ao invés dele ir direto para um aterro sanitário, ele vai para uma usina de triagem. Tem lado bom e tem lado ruim. O lado bom é que ele não muda roteiro de coleta, você não precisa ter outro caminhão para fazer esse processo, obviamente que demanda tempo, demanda custos, investimentos e etc. Só que ele tem um problema, né? O resíduo está totalmente misturado. Aí na hora que ele chega lá na usina de triagem, a qualidade é muito ruim, muito baixa, e a gente não consegue aproveitar muita coisa, logo, muito do que entra também sai como rejeito desse processo. A compostagem é um processo maravilhoso, incrível, tem um alto potencial porque os nossos resíduos são 50% orgânicos. Isso é muito bom.
tá? A compostagem é a reciclagem da matéria orgânica, a gente não fala muito sobre isso, mas é um processo de reciclagem também. O ideal seria a gente conseguir aliar as usinas de triagem com as usinas de compostagem. Tentaram fazer isso no passado, foi um fracasso. A gente não conseguiu ter uma boa operação que justificasse aí a manutenção. Todas as usinas de triagem e compostagem acabaram criando um pequeno lixão no seu entorno. Eu não tinha como fazer a gestão. O importante destacar é que a compostagem ela também te dá um subproduto apto à comercialização, que é o composto. Um outro ponto agora para falar sobre valorização é a reciclagem. A reciclagem é maravilhoso, só que a reciclagem é um processo industrial. A gente não tem indústria recicladora aqui no Rio de Janeiro, sabe? A gente não tem. A gente precisa ampliar mais isso. Não tem. Tudo que a gente segrega aqui vai para atravessador e o atravessador envia para São Paulo, que é onde tem mais estrutura para isso. A reciclagem é maravilhosa, porque ela pode gerar economia nos aterros, ela também, né, pressupõe-se aí uma preservação dos recursos naturais, e ela integra, na verdade, a coleta seletiva, as usinas de triagem, compostagem, porque o fim que a gente espera dessa segregação é, de fato, a reciclagem. E temos também, como valorização dos resíduos, a recuperação energética, né? O tratamento térmico em si, ele é maravilhoso, ele tem uma redução brusca de volume. Cerca de 90% do volume é reduzido e concentrado em cinzas. Tem problemas ambientais quanto aos gases exaustos, e isso, obviamente, precisa, né, se ter um cuidado muito grande, né? Não é uma tecnologia que vai ser facilmente operada por uma prefeitura, por exemplo, óbvio que não, isso geralmente é uma concessionária que tem técnicos capacitados para isso, não é trivial, mas é um potencial, há um potencial muito grande para a recuperação energética a partir dos resíduos sólidos urbanos, tá? O que nos leva aí a refletir um pouco sobre essa filosofia, a filosofia dos 3 R's. A gente já viu aí 5R, 7R, 9R, mas olha só, a gente mal consegue fazer 3 R's e o pessoal já está querendo criar 9 R's. Tá, vamos tentar fazer os 3 primeiro, depois, quando isso estiver bem funcionando, né, quando a empresa, o grupo de pessoas que eu estiver desenvolvendo um trabalho, conseguir estar muito maduro com isso, a gente pode até pensar em botar um R a mais aí. Mas a gente precisa primeiro consolidar esses 3 R's. É triste falar isso, porque a gente está discutindo isso há muitos anos, né? Mas ainda há uma falha, eu percebo, aí da sociedade quanto de fato, né, abraçar aí essa filosofia dos 3 R's. É uma filosofia que surge a partir da Agenda 21 e ela pressupõe-se, né, que a gente deve primeiro, né, reduzir a geração do resíduo para posteriormente reutilizar os resíduos que eventualmente tenham sido gerados e, por fim, reciclar. Ou seja, aquilo que não foi possível reutilizar ou reduzir, a gente caminhar para um processo industrial de reciclagem, porque assim a gente está economizando aquele consumo de recurso natural que a gente conversou um pouco mais cedo. Então a estratégia ela é simples, a filosofia é simples, o difícil é colocar em prática, né? E o que seria, então, a partir disso, a cadeia produtiva da reciclagem, né? Que eu acho que é um ponto importante de colocar, né? Ela vai ligar todos os pontos de consumo, tanto de material reciclável quanto consumo geral, que vai gerar o material reciclável, né? E depois ela linka os demais elos da cadeia para a transformação desse resíduo em um novo produto. É claro que para que a cadeia produtiva da reciclagem ela seja algo real, eficiente, ela precisa ter a participação de vários atores, né, destacando-se, obviamente, a sociedade, os catadores, os atravessadores, a indústria recicladora e os órgãos governamentais que vão fazer, de certa maneira, todo esse controle, né? A gente pode dizer que a cadeia produtiva da reciclagem ela tem 3 elos principais, tá? O primeiro é o consumo barra geração de resíduos, como a gente já viu. O segundo elo seria um beneficiamento, que aí é a atuação clara aí das cooperativas de catadores, nessa segregação, prensagem e enfardamento dos materiais. Terceiro elo é a comercialização, a venda para a reciclagem e a fabricação de novos produtos, que, por sua vez, deveriam voltar para o mercado consumidor, né, como diferencial e, a partir disso, reduzir aí a degradação ambiental como um todo, né? Bom, então eu queria deixar aí, ainda vamos falar outros assuntos, eu queria deixar uma reflexão com vocês, que reciclagem é um processo industrial. Reciclagem é algo complexo, tá? Ela demanda um investimento na indústria muito grande, uma articulação muito grande.
tá? É importante que a gente reflita que situações como essa, bom, isso não é reciclagem, isso pode ser até reutilização, artesanato, tá? Tem um lado bom nisso, é claro, lúdico, mas isso não é reciclagem, tá? Não é. Importante que isso tudo fique claro para vocês. Isso faz parte de uma ação, talvez, de sensibilização, mas algo efetivo para a gestão de resíduos não é. Isso não é algo que seja expressivo no âmbito do gerenciamento dos resíduos sólidos de um município como o Rio de Janeiro, que gera 8.000 toneladas de resíduo. Bom, vamos aqui conversar que eu teria uma produção de sofás maravilhosa se eu conseguisse aproveitar todo o plástico, né, garrafa PET, que é descartado e inadequado no ambiente. Mas essa é uma gestão muito sofisticada, tá? Tem um papel, tá? Tem um papel para isso, mas isso não deve ser visto como um processo de reciclagem. Acho que essa é uma fala importante para que gere essa reflexão, tá? O que nos leva, então, ao envolvimento de um ator muito importante nesse processo, que é o produtor. Então, e a partir disso vem o conceito de logística reversa, que é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado aí por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial corresponsável pelo mesmo. A logística tradicional, ela atua no gerenciamento estratégico, né, dos fluxos para maximizar os nossos lucros e minimizar os nossos custos. A logística reversa, ela pensa diferente. Ela vai planejar, operar e controlar o retorno via canal de pós-venda ou canal de pós-consumo, tentando aí conseguir agregar valor ambiental, econômico, legal e empresarial àquele resíduo. Então, é algo muito mais sofisticado do que uma logística convencional. É descobrir um meio de viabilizar um retorno seguro daquilo que seria resíduo à indústria, para que ela possa reaproveitar no seu processo produtivo esse resíduo. Só um exemplo aqui para vocês conseguirem compreender. Eu tenho um insumo, a indústria, a partir de fluxo logístico convencional, pega esse insumo e transforma em produto, né? Esse produto, através de fluxo logístico convencional, é encaminhado para o mercado consumidor, o mercado consome, por sua vez, gera resíduos. Na atividade industrial, a gente também tem a geração dos resíduos industriais. Ambos, resíduo e resíduo industrial, passam por um fluxo logístico convencional para o envio à unidade de tratamento, destinação final. O que a gente aqui está discutindo é como desviar esses resíduos de volta para a indústria, talvez não apenas a indústria responsável pela geração, mas também a indústria, né, responsável por uma transformação. Não precisa ser a mesma, mas que ela volte para a indústria para que esse resíduo passe a ter algum tipo de valor, né? E, a partir disso, crie novos recursos, novos insumos para novos produtos. E, para fechar, a gente vai agora contextualizar rapidamente a economia circular. Lembra que a gente falou daquela linha da economia linear, que era extrair até descartar? Qual é o nosso objetivo? Pegar aquela linha e fechar, fazer um círculo com ela. Ao invés de eu extrair um material da natureza, olha, o que não falta é resíduo para a gente transformar em um produto. É criar novos meios, novos caminhos para viabilizar esse tráfego de resíduos de forma sustentável para que ele vire novos produtos. Então, a economia circular é algo muito mais ambicioso do que meramente a gente falar de reciclagem ou de lixo zero, tá? Ela amplia a cadeia de valor e ela, a partir disso, vai englobar, né, todos os elos dessa cadeia produtiva, todos os elos, tá? Ela está muito focada no redesign de produtos e serviços. Por que eu preciso desse material no meu produto? Ou então, poxa, isso lá na frente vai virar um problema no resíduo? Será que eu não posso pensar em como utilizar esse material no meu resíduo para que isso não vire um problema ambiental futuro? É com isso que a economia circular trabalha. Ela trabalha de forma a constituir novos canais de venda, comercialização daquilo que seria descartado como resíduo. A economia circular, ela acaba deflagrando um problema grave, que a gente não consegue ter 100% de êxito nas ações públicas e empresariais da gestão de resíduos.
E depois de um tempo eu comecei a entender um pouco por quê. Porque, assim como nessa foto, a gente está olhando para o lugar errado. Tá? A gente está olhando para o lugar errado. A gente está muito focado na gestão de resíduos em apenas um ponto de toda essa cadeia. Se a gente for olhar bem, a gestão de resíduos ela está toda focada onde? No descarte. E esse é o problema. Esse é o nosso grande problema. A gente não deveria estar focado apenas no descarte, a gente deveria estar focado na economia como um todo. E é por isso que a economia circular é tão interessante. Eu tenho que pegar aquilo que seria descarte e transformar ele como um insumo para alguma indústria que possa querer utilizar esse material. Só assim a gente vai fechar o ciclo. Só assim a gente vai criar novas economias baseadas nos resíduos. E a economia circular, ela acaba sendo, né, um pupurri de várias tendências na área ambiental, mas ela tem ali 4 tópicos que eu acho que são os mais importantes, né? Ela enquadra o resíduo como um alimento. Tá? Olha só, ninguém vai comer resíduo, não, pelo amor de Deus, não se trata disso. Tá? Mas o resíduo ele é o alimento para um novo processo industrial. Tá? E ela engloba também um olhar sistêmico, assim como ela preconiza o uso de energias renováveis e ela é baseada em uma resiliência pela biodiversidade. O que a gente acredita é que isso vai influenciar, esses pontos vão influenciar novos modelos de negócios, vão criar fluxos circulares e, a partir disso, vão influenciar no design de produtos. E essa engrenagem começa a mudar a relação que a gente tem com os resíduos. Pode ser um papo futurista, espero que daqui a alguns anos eu volte aqui para falar um pouco mais sobre os avanços da economia circular, mas o que eu espero ver, e aqui é a base do que a Wetman propõe, é que esses inputs circulares, todas essas ideias que a gente está aqui conversando, em algum momento influencie no design de produtos, no design de processos e crie fluxos circulares, influenciando em novos modelos de negócio e de relacionamento a partir do uso de capacitadores e aceleradores que estão baseados nas melhores práticas ambientais. Então, a síntese é reunir todas as melhores práticas para levar a indústria a bancar o redesign de seus produtos e dos seus serviços, criando assim mais fluxos circulares e transformando o destino daquilo que seria um resíduo, transformando ele para que ele se transforme, na verdade, para que ele vire, para que ele se metamorfoseie, é isso, metamorfoseie em um novo material, em um novo insumo. Queridos, bom, cumpri aí o horário que a gente tinha inicialmente planejado, agora me coloco aí à disposição para eventuais dúvidas, perguntas, debates aí que vocês precisarem. Obrigado aí, obrigado, Luana, pela possibilidade, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Carlos, muito obrigada. É realmente um assunto aí que merece muitas e muitas horas de discussão, né? Pessoal, como a gente sempre faz, mãozinha levantada, quem quiser falar. Como eu falei, o chat só está disponível para o pessoal que é calouro, né? Então, quem tiver aí alguma coisa, tiver sem microfone, chama lá no zap que eu repasso aqui, tá? Então, nesse momento está aberto para as perguntas. Jaime, pode ir. Boa noite, professor Carlos Eduardo. É um prazer conhecê-lo. O senhor criou o Observatório de Gestão Integrada do Estado do Rio de Janeiro. Como esse observatório pode contribuir para todo esse processo que o senhor falou em sua palestra? Oi, Jaime, obrigado aí pela pergunta. Então, o observatório ele tem o seguinte objetivo: dar divulgação científica às ações de gestão e gerenciamento de resíduos no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai não só produzir pesquisa científica, o que já está sendo feito, mas a gente pretende dar maior transparência a todos esses elos da cadeia que envolvem a gestão de resíduos. A gente está com alguns projetos muito interessantes em desenvolvimento, a gente está fazendo todo o mapeamento, né, dos aterros sanitários, dos lixões aqui no estado do Rio de Janeiro, para divulgar isso para a sociedade. Né? Não é só apenas em lixão, não. A gente está criando um enorme banco de dados detalhado, com informações extraídas dos processos de licenciamento para conseguir
dar aí toda a transparência à sociedade. Muitas das bases e dados oficiais são carentes, né, de uma checagem, de uma verificação científica, que a gente pressupõe, o observatório pressupõe fazer exatamente isso. Questionar dados oficiais, que se a gente for olhar os dados do CNIR e do SNIS, a gente não tem ali muitas informações realmente fiéis, né, à realidade, porque trata-se de uma declaração feita pela própria prefeitura, não tem um double check em cima disso, nem tudo é verdade. Então, o que a gente pretende fazer é confrontar mesmo, confrontar dados oficiais publicados pelos órgãos estaduais e pelos órgãos federais e analisar a partir das informações disponíveis nos sites dos órgãos ambientais alguns pontos que podem contribuir para dados aí mais assertivos. O observatório, ele reúne um grupo grande de pesquisadores, somos mais de 10 pesquisadores no total, né, que estão focados em dar mais transparência na gestão de resíduos para todo o estado do Rio de Janeiro como um todo. Obrigado. Inclusive, eu enviei um e-mail, eu pretendo marcar uma conversa com o senhor aí futuramente aqui no Rio de Janeiro. Eu gostei muito da ideia, eu li sobre a reportagem e futuramente eu irei aí para nós conversarmos também. Que eu sou de Barbacena, Minas Gerais, a gente também está pretendendo, eu sou formado em gestão ambiental, e a gente também pretende aqui no estado de Minas Gerais criar esse observatório e queria os seus ensinamentos. Não, com certeza. Eu acho que isso é uma ação que deve repercutir mesmo, né? O meu objetivo foi criar um observatório específico aqui para o estado do Rio de Janeiro. Como eu já trabalhei no órgão ambiental e tenho um histórico muito grande de todas as áreas de destinação final de resíduos aqui do Rio, conhecimento com todas as empresas que realizam tratamento, disposição, destinação final, eu acho que limitar esse conhecimento por hora, que é o estado do Rio de Janeiro, é o ideal, mas tomara que ele sirva de inspiração, né, para que vocês, né, para que o Brasil como um todo, talvez, né, fomente a criação dos seus municípios, dos seus estados. A gente está fechando uma parceria agora com o pessoal da UERJ, a gente vai ter um escritório avançado lá em Friburgo também, para desenvolvimento de pesquisa. Isso está sendo muito bacana, porque a gente está vendo já o observatório crescer, se desdobrar aí, dar frutos, né, que só fazem aumentar a credibilidade da pesquisa e da ciência no nosso estado. Respondido, Jaime? Não, muito obrigado, gostei. Pode ficar tranquilo. Vou visitá-lo em breve. Já está na minha agenda e só vou informar a sua secretária lá a data correta. Muito Tá bom, obrigado. então. Nada, que isso, prazer. Excelente. Mais alguma pergunta, comentário, pessoal? Vou ter que fazer aquela pergunta: cadê a Patrícia? Não sei quem é. Não sei quem é a Patrícia. Mas... A Patrícia é a nossa participante mais ativa. O José Luiz levantou a mão. Pode falar, José. Não, boa noite. Me chamou, vou ter que me apresentar. Eu nem queria, estava aqui quietinha. Deixa o José falar, depois você fala, Patrícia. Então, vou aguardar. Isso. Estão me Vai ouvindo? lá, José. Está me ouvindo? Tô sim. Então, professor, meu nome é José Luiz, eu sou do Polo aqui do Rio de Janeiro, de Gestão Ambiental, e só entrei para fazer um comentário e agradecer aí a tão esclarecedora palestra, né, que na verdade foi muito especial aqui para nós, porque eu trabalho lá na universidade, trabalho na COP, e a gente está desenvolvendo agora um processo lá de pirólise. Conheço. Estamos montando uma planta junto com a FAPERJ, num projeto. Não é a usina verde, não, né? É outra. Não. É fora a usina verde. Nós somos do IVIG. Não sei se o senhor conhece o IVIG e o professor Luciano Bastos, o senhor já ouviu falar? Não conheço, não conheço. Então, a gente começou a desenvolver isso para tentar diminuir aí essa parte de resíduo orgânico, né? E tentar gerar energia. Uma planta ainda pequena, mas que a gente vai estar levando para outras cidades do Rio de Janeiro para poder
tentar resolver aí esse problema desses resíduos. E também queria lembrar, gente, que a gente completou 2 anos do marco legal do saneamento básico e quase ninguém está falando nisso, mas como tudo nesse país, a coisa não andou direito do jeito que eles achavam que ia andar, né, professor? E só isso, só para agradecer e participar aí enriquecer um José, pouco mais aí, se é que é possível a sua apresentação. Muito não, que obrigado. isso. Eu que agradeço o comentário. Na verdade, é para frente que se anda, né? O novo marco saneamento, ele já deu alguns frutos. Está andando devagar, tá. Mas pelo menos a gente está andando. É melhor do que a gente ficar estagnado na idade medieval, sem tratar esgoto, né? E sem fazer destinação final ambientalmente adequada de resíduos. Devagarinho, a gente está indo, estamos avançando. Verdade, verdade. Muito obrigado. Nada, que isso. O Félix tinha levantado a mão junto com José. Você ainda quer falar, Félix? Só agradecer ao professor aí, uma palestra maravilhosa, muito enriquecedora. Infelizmente, o nosso país e o mundo em si carece muito desta economia circular e é importantíssimo tratar o resíduo como resíduo e não lixo, como Exatamente. riqueza, né? É uma riqueza incalculável de todas as formas. E como bem o senhor disse em toda a palestra, é caro transformar esse resíduo em novo produto, mas é necessário. E, posteriormente, com toda a indústria se envolvendo e tendo esse olhar voltado para o resíduo, esse resíduo vai se tornar, essa indústria vai se tornar barata, uma geração barata, e o resíduo vai se tornar um produto especial, porque não vai tirar mais recursos da natureza, e sim ser reutilizado em várias outras formas, que não seja a primeira que foi feito, né? Ele foi produzido para aquela destinação, mas sim será reutilizado em outras destinações dentro da própria indústria. Exatamente, velho. Nota 10 para você. Nota 10. É isso aí mesmo. Obrigado, professor. Muito A gente precisa esclarecedor. desenvolver exatamente esse pensamento, né? É necessário a gente ressignificar as relações ambientais e garantir, né, que o futuro aconteça, né? A gente está aqui trabalhando para isso, né? Garantindo que os nossos filhos, nossos netos tenham, né, pelo menos a mesma qualidade ambiental que a gente tem hoje, né? Tomara que melhor. É Tomara, verdade, né? professor. Sucesso a todos. Obrigada, Félix. Agora eu vou abrir para a Patrícia. A Patrícia ficou emocionada que até caiu, mas acho que ela voltou. Patrícia, tá aí? Boa noite. Foi a minha Boa internet, noite. aí eu caí aqui, mas já voltei rapidamente. Professora Luana, parabéns, como sempre. Professor Carlos Soares, espetacular. Ontem, Viviane, presidente da ANAGEA, né, Viviane Logulo, eu tive até a oportunidade de perguntar para ela, que era uma dúvida minha, nem era o assunto em pauta, que era sobre a rastreabilidade de resíduos sólidos, e ela esclareceu, enfim, eu queria saber o que era a posição dela, né? Ela acha que funciona, enfim, não 100%, né? Como tudo, não tem como funcionar 100%, mas a gente tenta fazer a nossa parte. Espetacular o aproveitamento de resíduos, realmente é... Então, eu sou desse time, que a rastreabilidade, eu deixei claro ontem que eu não acredito. Ela diz que acredita bastante, não 100%, mas eu devo acreditar em 50%. Então, assim, né? Vamos dizer, não acredito. Acho que acontece algo errado que não deveria acontecer. Mas, enfim, nesse reaproveitamento, eu acho que é esse caminho mesmo. Os resíduos, se a gente tiver que se desfazer de tudo, sem pensar, sem dar uma solução para
para esse resíduo, então, não sei nem para que a gente está estudando, né? Qual que é a função? É para nada. É assim, a minha visão, eu sei que engloba milhares de assuntos, a gestão ambiental, só que esse é um tópico que é muito, muito importante. Não tenho nada a acrescentar. O professor Carlos, espetacular. Não tem mais nada, parabéns. Aula assim, sem acrescentar nada. Incrível. Obrigado. É que nem a Luana. A Luana não tem muito o que falar dela. Ela e a professora Raquel são as espetaculares. Vai falar que eu estou puxando o saco delas no curso, porque eu tive outros professores. Mas, enfim, são realmente carro-chefe da Unileia e a gente tem que bater palma em qualquer evento que a Luana promove. Obrigado, É muito Patrícia. enriquecedor para a gente, né? Enfim, mais um tópico aí. Doutor Carlos Eduardo Soares, para eu acrescentar no meu currículo, mais uma palestra totalmente absorvida com sucesso. Obrigada, tá, professor? Obrigado você, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Mais alguém, pessoal? Alguma mãozinha? Então, Jaime. Vai lá, Jaime. Tem que abrir o microfone. Eu esqueci. A Breta, essa semana, ela saiu na sua página no Facebook, que, de acordo com uma série de estudos, isso seria acrescido ao PIB brasileiro 14 bilhões se nós conseguíssemos fazer todo esse processo de reciclagem no país. E essa nova legislação que o governo lançou, que envolve o imposto de renda e vários benefícios à cadeia de logística e à cadeia de reciclagem, seria muito importante. Toda a sua palestra, o senhor mostrou que isso é possível ser feito, e a gente sabe que não existe sistema 100%, não existe mesmo. Mas como a gente tem os componentes políticos, tem os componentes econômicos, tem o processo que hoje 66% da população brasileira ainda desconhece o processo de coleta seletiva, de reciclagem, todos esses. Como esses componentes podem contribuir para nós avançarmos? Tem, igual o rapaz citou, o marco regulatório do saneamento básico, e o professor Pierluigi Piazza, lá, que morreu em 2014, dizia que era um crime nós não investirmos em saneamento básico. Como o senhor vê esse processo? Então, eu acho que está faltando um elo muito importante nessa cadeia, que é o envolvimento da indústria. A indústria brasileira, ela está meio que a cavaleira. Ela produz, ela lança o produto e ela não é, apesar de ser corresponsável, ela não assume essa corresponsabilidade no gerenciamento de resíduos, empurrando muito da responsabilidade para as prefeituras. Aquilo que uma grande empresa como a Coca-Cola coloca no mercado em termos de embalagem, em outros países, né, vira um ecovalor, que a gente chama. O que é isso? A cada garrafa que vai parar no supermercado, a Coca-Cola tem um registro em que tem uma empresa, entidade gestora, que recolhe um valor proporcional a cerca de 1% por embalagem colocada no mercado. A Coca-Cola é obrigada a depositar 1% do custo de produção dessa garrafa num fundo público que é gerenciado por uma empresa gestora. E essa empresa gestora é a responsável por fazer todos os processos de tratamento, destinação, disposição final de resíduos. Então, o que está acontecendo é envolver mais a indústria, o que falta acontecer, na verdade, é envolver mais a indústria para que ela se engaje na responsabilidade compartilhada que a lei preconiza. No momento que isso, de fato, começar a acontecer, a gente vai ver postos de entrega voluntária surgirem com mais facilidade nos supermercados, a gente vai ver indústrias mais envolvidas, a gente vai ver mais campanhas de sensibilização, a gente vai ver o mercado de resíduos ficar mais transparente. Então, o que falta hoje, na minha visão, é maior engajamento
da indústria. A indústria está muito preocupada com o resíduo que ela gera no âmbito da produção, o resíduo industrial em si. Ela está muito preocupada com o resíduo derivado do produto que ela coloca no mercado. Então, essa chave precisa virar. Os acordos setoriais avançaram, mas ainda não o suficiente. Tá? A indústria não está totalmente comprometida ainda. Eu acho que, no momento que isso acontecer, a gente vai ver, né, uma situação melhor no âmbito da gestão de resíduos no nosso país. Mas não tem jeito, dá maiores custos e quem vai acabar arcando é a sociedade. Acaba sendo, recaindo no nosso colo. No momento que a Coca-Cola aqui no Brasil for incluir o conceito de ecovalor, né, a gente vai ver que o preço vai aumentar um cadinho, né, vai aumentar um pouco mais. Mas olha só, se for para sustentar um modelo de gestão adequado para o resíduo, eu acho que a gente também tem que ser consciente e fazer a contribuição da maneira correta, né? Eu acho que esse é o ponto. Mas falta isso, já o envolvimento maior da indústria com a pós-venda, se assim podemos dizer. Mas não seria também dentro, na União Europeia, existe a questão dos protocolos, que é isso que você citou, a questão do ecovalor da indústria, que é feito lá, que eles têm todo um sistema de protocolos, né, e tem aquelas instruções normativas, que eu chamaria de instruções normativas, mas lá tem outro nome, que cada setor... São diretivas. Diretivas, isso mesmo, isso, exatamente, é que eu não conseguia lembrar agora, é isso mesmo, são as diretivas. Então, por que nós também, dentro dos acordos setoriais, buscarmos legalmente, né, por meio das leis, fazer essas diretivas e cada setor responsável ter esse compromisso e esse compromisso ter as suas metas. E em tantos anos eu vou fazer isso, em tantos anos eu vou fazer aquilo. Não seria o ideal? É uma boa pergunta para a gente fazer para o senhor ministro do Meio Ambiente. E também para o secretário nacional de Qualidade Ambiental. Porque o caminho seria esse mesmo, é a gente ter uma boa, né, articulação político-institucional para viabilizar esse tipo de ação. A gente não conseguiu avançar nisso ainda. A gente não avançou na criação de entidades gestoras. A gente está avançando nos acordos setoriais. Tudo bem, a indústria está se comprometendo. Tem o último acordo setorial de embalagem, tem uma listagem enorme de indústrias que estão se comprometendo a implantar sistemas de logística reversa. Tá, mas né? Você vê uma ou outra empresa no dia a dia fazendo alguma ação. Então, acho que está faltando mais esse pulso forte, que aí não tem jeito, só vai se dar através de comando e controle, com fiscalização, né, cobrando as indústrias de cumprirem aquilo que está estabelecido na Política Nacional de Resíduos. E conforme você criou o Observatório do Estado do Rio de Janeiro, com pesquisa, da gente descobrindo qual é a geração, por exemplo, de tantas garrafas produzidas pela Coca-Cola, tantas embalagens produzidas pela Nestlé ou pelas indústrias de salgadinhos, a gente conseguiria, por meio desses conhecimentos, dessas informações, cruzar com o Sistema Nacional de Resíduos, né? E fazer com que esses protocolos e essas diretivas sejam assinadas e sejam cumpridas cumprindo também o artigo 9 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é o compartilhamento de responsabilidade. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, seria o ideal. Na verdade, é um balanço de massa, né? É basicamente isso, é um balanço de massa. É a gente conseguir compreender o que sai do mercado como produto e aquilo que vira resíduo. Dentro das grandes dificuldades que a gente tem de criar métrica para avaliar uma infinidade de produtos ao mesmo tempo, mas é possível, porque é feito. É feito não aqui, né? Mas é feito. Na Europa como um todo é feito. Aí vale a pena, não sei se você já conhece, Jaime, conhecer a Sociedade Ponto Verde. A Sociedade Ponto Verde é uma das entidades gestoras de embalagem que tem na Europa como um todo, em Portugal, isso tem. Eles têm um projeto incrível, vale a pena depois conhecer para entender o modelo deles, que é isso que está faltando aqui, na minha visão. E é um modelo similar a esse.
Obrigado pela informação. Essa eu não conhecia, não sabia que tinha Sociedade Ponto Verde em Portugal. Vou procurar pesquisar e saber que isso é importante, conhecimento e aprendizado é muito importante. Obrigado. Eles têm mais de 10 entidades gestoras. Tem entidade gestora até para avião e fim de vida útil. Então, assim, é um sistema completamente diferente. Tem entidade gestora para carro, entidade gestora para óleo, para avião, para embalagem, para resíduos, tem para tudo. É essa a grande diferença. É isso que está faltando aqui para a gente costurar um modelo de gestão de resíduos de fato sustentável. É Sociedade Ponto Verde, não é isso? Isso, Sociedade Ponto Verde. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Obrigada, Jaime. Certeza que a sua contribuição está aí, né, trazendo aí muita luz aí a algumas questões, né? Obrigado Sempre a bom vocês tirar pela nossas atenção. dúvidas. Isso, obrigado pela atenção. Mas deixa o pessoal falar aí. Félix. Oi. Só complementando rapidinho, professor Canejo, que eu sei que o seu trabalho aí, o esforço imenso de tudo que você, a equipe de técnicos, equipe de cientistas, que vocês estão, o Jaime aí, eu estou vendo o interesse dele grande, assim como todos que estamos presentes aqui na aula, né? Essa consciência e essa atitude de tudo esse do seu trabalho hoje, para a gente também prestar atenção no que vai acontecer em outubro, né? Porque em outubro é tudo, não estou falando em partido A, B ou C, mas em si, no que eles pensam, que é daí que sai a legislação, que sai a base, que sai as leis, que protegem, as leis que emanam para que toda a indústria tenha que ter o compromisso dentro das nossas câmaras municipais, câmaras estaduais, de todo o sistema político, para que essas leis, esses cidadãos conscientes, que eu creio, o senhor, todos que estamos presentes aqui, que prezamos pelo nosso planeta como um todo, né, trabalhamos para isso, de uma certa forma e de todas as maneiras, que a gente pense bem e veja as propostas, para que o nosso trabalho seja reconhecido, né? Que esse esforço que o senhor está fazendo, fazendo um levantamento de todo o resíduo, de tudo que é produzido, da logística reversa que não volta, que a gente tenha essa força também dentro das nossas leis, tanto na cobrança quanto na atuação dos nossos legisladores, que precisa. Se não houver, como o senhor disse, não há ferramenta para a indústria ser obrigada neste país. Tem até algumas ferramentas, mas vários municípios não têm a gestão da cobrança. Uhum. E vocês ficam, os pesquisadores, o corpo de docente que luta por isso, fica à mercê da legislação. Ele para e não consegue que o trabalho venha a seguir, né? Mas eu creio que o senhor vai ter muito sucesso nesse campo, vai fazer, é uma semente que o senhor está plantando aí no Rio de Janeiro, vai se perpetuar pelo nosso país. Nosso país tem poucos anos, só 500 anos aí nesse mundão grande, mas tem muito brasileirinho aqui que é capaz, consciente. É um país muito rico, verde, tem muita água potável, tem muito recurso natural. Eu sei que nosso país vai acabar vencendo tudo isso, e brasileirinhos como eu, como a professora Luana, como o professor Canejo, Jaime, vamos conseguir vencer, e os nossos netos, nossos bisnetos vão falar, aqueles brasileirinhos lá plantaram alguma sementezinha nesse mundo. É isso Mas aí. muito bem. A É isso palestra mesmo. como um todo foi tudo enriquecedor. O que eu queria dizer com tudo que eu falei nesse instante é só que também devemos pensar na gestão política como um todo, um senador, um vereador, um deputado, o que ele pensa, o que ele está fazendo para que as leis, o que é o planejamento dele para conter esse avanço do desmatamento, o avanço
dos lixões a céu aberto que a gente tinha aí, a gente ficava horrorizado, a falar, o ser humano consegue viver dentro de um lixão? Pior que consegue. E Mas consegue mesmo. ele conseguiria viver melhor dentro de uma cadeia seletiva, catadora, gerando economia, gerando riqueza, ele sendo bem tratado, com EPI, saúde, plano dentário, é toda uma cadeia gigante. Vamos vencer. Foi muito bom, professor. Muito bom essa Obrigado, palestra. Félix. Deixar todo mundo falar. Obrigado, professor. Eu me empolguei um pouco. Que bom. Faz Obrigado, parte. professor. Mais alguém, gente? Estamos nos caminhando para o final. Então, se alguém quer falar, fale agora, o cálice para sempre, ou não, né? Ninguém levantou a mãozinha. Então, eu vou falar rapidamente. Só uma coisa assim, todo o tema, né, é muito importante, muito relevante, mas uma coisa assim que já puxa bastante para a minha área de atuação, que é a parte de educação ambiental, né, quando você falou a respeito dos produtos artesanais, né, que são feitos. Eu me lembro bastante que durante a minha faculdade, né, não se enfatizava tanto, né, esse ponto, essa diferença, essa importância da reciclagem enquanto processo, né? Falava-se muito da reciclagem dessa forma geral, como se um reaproveitamento, um reuso, né, fosse reciclagem. E eu acho que a educação ambiental ela entra, né, muito nessa questão. Claro que é importante você reaproveitar, porque você, naquele momento, você está diminuindo ali, Sim, sim. né, o volume que está indo para a natureza. Mas eu sempre ficava alarmada, eu me lembro ainda na minha formação, de assim, tá, mas e depois que perder, né, a Vai voltar utilidade? Vai tudo. voltar para a natureza, né? E às vezes com muito mais coisa, porque o artesanato envolve ali uma série de questões. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem mais consciência disso, mas a gente ainda está muito lá atrás, né? A educação é um ponto sensível do país, né? Acho que passa por todas as questões que a gente vai estar discutindo aqui nessa semana e todas as outras da formação do gestor ambiental, porque, na verdade, a gente sempre fica com né, com alguma ponta solta, né? Então, assim, a gente tem um grupo, como o caso de vocês agora no Observatório, e vários outros grupos de pesquisa que vêm trabalhando aí intensamente nessa questão, né, de rastrear e encontrar soluções para a questão do resíduo. Porém, a gente tem questões, né, sociais ali que né, são completamente incompatíveis, né? O Félix citou a questão do pessoal vivendo no lixão, né? E aqui a gente tem o lixão de Jardim Gramacho, que eu acho que é um dos cases mais famosos, né, do Brasil, que é isso, né? As pessoas foram retiradas porque precisava se cumprir, né, a determinação legal de fechar o lixão, mas as pessoas ainda estão ali na região, porque não foi, né, elaborada nenhum tipo de política pública que mudasse as condições daquelas pessoas, socialmente falando, né? Uma coisa que eu sempre briguei, desde que eu comecei a atuar na área de meio ambiente, briguei, né, discuti, na verdade, como falar de proteção ambiental, né, como falar de mudanças ambientais sem falar das questões sociais, né? Até por isso esse tema para a Semana de Meio Ambiente emergiu, né? Porque, assim, na verdade, a gente precisa pensar sempre no social, né? Como você falou da questão da Coca-Cola, né, que eu super concordo, né? A questão de que, uma vez que eles adotarem de fato, né, a metodologia, né, para assumir aí esse papel na logística, vai ter um custo para a gente, né? Só que, assim, existem muitos outros custos que muitas outras pessoas não conseguem pagar, que já são jogados em cima da gente, Sim, sim. né? Então, a nossa luta, e isso ontem ficou muito claro na nossa conferência de abertura, né? Quando a Viviane veio, né, falar com a gente, principalmente da profissão gestor ambiental, o quanto o gestor ambiental faz esse diferencial, né? Porque o gestor ambiental ele não pode nunca focar somente na questão ambiental, né? Hoje a gente nem dissocia mais tanto, né? Quem já está aí na área trabalhando sabe disso. Mas
aí no processo de formação ainda existe muito isso, né? Uma coisa é o social, outra coisa é o ambiental, e isso não existe, né? A gente não pode. Então, o Brasil, na verdade, ele precisa de uma mudança completa. E, como o Félix falou, eu acho que a gente está nesse caminho, que pode ser muito lento, como você também falou algumas vezes, né? É lento, de fato, né? E eu que estou circulando nessa área de educação e ambiental, porque eu trabalho com a educação básica também, Uhum. né? Então, assim, eu estou ali vendo a base da coisa sendo cada vez mais desfeita, né? Porque agora a gente tem a reforma educacional também que, né, prefiro não comentar. Falei a mesma coisa ontem, mas sempre volta, né? E é isso, né? É tudo muito trabalhado para que a gente não discuta, para que a gente não tenha senso crítico, né? Então, por isso que eu acho importante deixar sempre bem claro, a gente precisa educar as pessoas. Não adianta chegar de sola, né? Olha, vamos mudar, chegar lá, por exemplo, na comunidade, na favela, falar, ó, vamos parar de jogar lixo no rio, né? Perto da escola que eu trabalho tem o Faria Timbó, né? Vamos parar de jogar lixo no Faria Timbó, porque toda vez que chove tem enchente. Só que é uma galera que nem tem o que comer, né? Então, assim, será que essa é a questão mais importante nesse momento para eles? Né? Então fica só a reflexão, era só essa reflexão mesmo que eu queria trazer. É o excesso de carência, né? Não dá nem para julgar, né? A gente tem tanta falta, Justamente, o exatamente. que eles mais têm em excesso é a falta, infelizmente. Exatamente. É muito complexo, né? E assim, algumas pessoas, infelizmente, vivem numa bolha, de fato, né? Eu acho que o ponto mais importante é esse, né? Nós que estamos aqui tendo a oportunidade de uma formação superior, a gente precisa começar a aprender a sair da bolha, Uhum. porque a galera se coloca numa bolha, a elite intelectual tende a fazer isso, né? E por mais que pareça que não, quem faz um curso superior já está entrando para essa elite intelectual. No Brasil, o curso superior não é algo, né, tão simples assim, Sim, né, sim. de ser feito, né? Vocês mesmos enfrentam uma série de dificuldades para, né, para poder cursar, né, esse momento. Então, assim, nós fazemos parte de uma elite intelectual e é uma elite que se fecha, né? E esse fechamento acaba colaborando para que essas questões se enfatizem cada vez mais, né? Era Então, isso, né? Luana, Isso não. Luana, José Fala, Luiz, Zé. Fale. essa questão de educação é tão importante que eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui comigo. Eu separo minhas garrafas, e separo papelão, separo latinha, separo um monte de coisa. E aí eu esperei no dia do caminhão do lixo, porque eu não quis colocar lá antes, porque eles misturam tudo no caminhão do lixo, não adianta nada a gente separar, né? Aí eu peguei e desci com um monte de caixa de papelão, que eu me mudei recentemente, então comprei umas coisas, desci. Aí tinha um casal catando, né? Fazendo a coleta deles lá entre os resíduos, né, professor? Não pode chamar de lixo, né? É melhor, é melhor, é melhor. É. Aí eu falei, ó, tem aqui esse papelão aqui, tá sequinho, tá legal, eu acabei de tirar da embalagem. Vocês querem? Aí eles me olharam assim e falaram, não, a gente só cata a latinha. A gente só cata latinha. Eu falei, mas por quê? É porque é menos volume e dá mais dinheiro. Então entra aí essa questão social, essa questão de sobrevivência, né, das pessoas. E como é importante o engajamento, professor, desses, de consumidores, né, dessas pessoas que catam ou da gente que separa. Então, é muito legal a gente falar de Coca-Cola, falar da Ambev. Eu fiz uma pesquisa aí numa dessas nossas disciplinas, vi lá sobre a Ambev, muito legal, tem governança, tem tudo, mas eu acho que no final a gente precisa educar essas pessoas, né? Precisa mostrar que muitos nem sabem por que catam o PET, o latinha, não sabem nem para que serve. Eles só enxergam a sobrevivência. Entendeu? Então, eu acho que isso também tem que ser mudado. A gente tem que pegar esse povo e falar: olha só, nós vamos fazer isso, mas é para melhorar o mundo, não é só para manter a sua sobrevivência agora. Entendeu? Eu sei que é muito importante isso, mas se a gente não ensinar o porquê
do uso desses resíduos, pode ser que no futuro ele não cate nem lata mais. Vão passar a não querer lata, só vidro e etc. Né? Só para ilustrar aí a nossa conversa. Isso é uma realidade, tá, José? As pessoas focam naquilo que vai ter maior rentabilidade. Mas tem rentabilidade porque elas têm um atravessador ali que só compra determinado tipo de material reciclado, né? Se a gente consegue ampliar esse modelo de gestão de resíduos de forma a valorizar, né, a gravimetria, né, por papel, papelão, né, plástico, latinha, vidro e etc., com ações de cunho, né, pública, né, não apenas a ação pontual de um atravessador que compra aquilo daquele grupo de pessoas, a gente consegue potencializar essa segregação. Só que, bom, hoje fica aí na mão desses pequenos, né, que na verdade, se a gente consegue ampliar esse olhar e ver que eles significam, na perspectiva do total gerado de resíduos dentro do município ou do estado, uma fração tão pequena, né, a gente vê que todas essas ações de fato ainda são inócuas. Quando é que isso muda? Quando a gente tem um envolvimento público massivo, tá? Massivo com ações não só de coleta seletiva, mas sim facilitando a vinda da indústria da reciclagem, mas sim apoiando cooperativas de catadores, mas sim criando roteiros específicos de coleta, sim integrando esses catadores, né, como funcionários, de repente uma unidade de segregação mecanizada, porque vai precisar de funcionários para isso. Tem muita coisa para acontecer ainda. E o que acaba ocorrendo é que essas pessoas elas vivem com um olhar tão limitado, porque elas pensam naquilo que elas vão coletar e vender hoje. E elas não têm poder de barganha. Elas vão lá, hoje o papelão está R$ 1 o quilo, amanhã está 50 centavos, sabe? E ela não tem poder de barganha, né? Como é que a gente começa a ter poder de barganha? Quando a gente tem escala. E como é que a gente consegue ter escala? Se a gente consegue ter uma ação pública de segregação desses materiais e o próprio governo, o Estado, o município, negocia direto com a indústria recicladora. Se for deixar assim de maneira pontual, acaba sendo uma ação muito exploratória, em especial para aquele que cata, né, que consegue ter uma lucratividade muito pequena. Jaime, acho que Jaime levantou a mão. Isso. Vou deixar você falar, Jaime. Se tiver mais alguém, levanta a mão, que a gente tem Não, tempo para duas perguntas, tá? eu gostaria de perguntar ao professor, o ESG, que é o Ambiental, Social e de Governança, ele já está sendo criticado por uma parcela de alguns setores, né? E o que ele pode também contribuir para que esse processo melhore e avance em tudo isso que a gente está discutindo e debatendo aqui? Pessoal, eu vou dar assim, o meu testemunho e uma visão assim, técnica particular. Eu acho que o ESG é uma evolução do conceito de sustentabilidade. Eu acho que ele tem muito a agregar e ele ainda é muito embrionário, tá? Eu acho que o caminho é ESG, porque não dá para dissociar as ações de sustentabilidade das ações de governança. E não dá para dissociar nenhuma das duas das ações de responsabilidade social. O que a gente está fazendo é reunindo tendências e, a partir disso, criando um modelo de gestão que seja mais adequado à contemporaneidade. Então, o modelo ESG eu vejo como um passo acima do conceito de sustentabilidade empresarial. Acho que tem muita coisa boa para acontecer aí. E olha só, não é só fazer ação simples de conscientização de nossos funcionários trocando copo plástico por caneca. Quando a gente entra no conceito ESG, a gente está entrando com o meio ambiente, sustentabilidade, responsabilidade social e governança no planejamento estratégico das organizações. É algo muito maior. Então, eu acredito na visão ESG, eu acho que tem um potencial gigantesco. Eu acho que vai ter muita demanda para analista de ESG que vai buscar integrar, né, as ações de sustentabilidade com de responsabilidade social e governança. E o profissional ideal para isso é aquele que tem uma formação na área ambiental, mas que tenha algum curso de interpretação normativa de responsabilidade social e que tenha visão, em especial, empresarial.
tá? Talvez uma pós-graduação em gestão empresarial, uma pós-graduação em gestão de projetos, pode ser um bom perfil para esse profissional que vai integrar o ESG. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que ele ainda está ele ainda é uma semente germinando. Tem muita coisa para acontecer para a gente já ver críticas ao ESG. Eu acho que a gente está evoluindo. Gosto de pensar dessa maneira, né? E o ESG ele vai, sem dúvida nenhuma, transformar a relação das empresas, porque a partir do momento que eu tenho as partes interessadas, os stakeholders antenados às práticas de ESG, eu tenho também a empresa mais comprometida com as suas ações de ESG. Então, acho que é um caminho, assim, tomara que ele seja sem volta. Pode ser que daqui a pouco surja outra coisa aí, ESGW, né, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu volto a dizer, eu gosto de ver o progresso, né? E a gente tem uma evolução. Há 20 anos atrás, a gente mal falava de questões ambientais no ambiente empresarial. A gente passa a falar, incorpora educação ambiental. Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, ninguém falava de sustentabilidade. Agora a gente já tem empresas buscando ações que comprovam a sua sustentabilidade, seja com resíduos, seja com eficiência energética, né? Seja, né, de fato, fazendo investimentos, né, aportando recursos em ações de cunho social e ambiental, e hoje a gente amplia esse olhar para o ESG. Então, se a gente faz esse recorte de 20, 30 anos, a gente está vendo uma maturidade ser criada. Então, eu acho que ainda é muito precoce a gente criticar o ESG, tem que se desenvolver um pouco mais, né? Tem que ter o pessoal colocando isso mais em prática nas grandes empresas, né, para que a gente consiga perceber aí se a gente já vai ter um substituto breve ou não. Mas é necessário tempo ainda. Obrigada, Carlos. Obrigada, Jaime. Bom, pessoal, agora a gente caminha para o nosso encerramento. É, Agradeço, Carlos, mais uma vez, tá? A sua presença realmente foi maravilhoso aqui. Tenho certeza que, né, algumas pessoas vão rever essa apresentação algumas vezes, né? Tem muito a acrescentar. Com certeza vai gerar também muitos bons frutos. Então, é sempre maravilhoso, né? Poder contar com um convidado tão especial, atento, né? E conhecedor aí da sua área. Vou passar alguns informes rapidamente para a gente finalizar, pessoal. Lista de presença. Eu enviei por e-mail para alguns o link do formulário, porque a gente está com problema no chat. Só que eu peguei a lista que estava disponível no horário, na hora que eu puxei. Então, alguns podem não ter recebido, me procurem o WhatsApp, Telegram, o e-mail para poder receber aí o link, tá? Amanhã a gente vai ter mudança nos links, justamente para evitar esse tipo de problema, tá? Então, quando eu fizer a divulgação, fiquem atentos, porque o link não é o mesmo que está na primeira divulgação da programação. Amanhã nós temos também 2 horários. Às 18 horas, nós temos uma palestra com a professora Juliane Sabac, do SESC, falando sobre os impactos da urbanização no entorno da Baía de Guanabara, na pesca artesanal, né? Então, ela vai falar a respeito, especialmente ali da região da Ilha de Paquetá, o quanto a pesca vem sendo atingida aí por essa urbanização. E às 19 horas nós temos uma palestra sobre o ecoturismo e a preservação do meio ambiente nos dias atuais, com o professor Tiago Silva, que é professor de ecoturismo, engenheiro ambiental, né? Então, uma galera também que tem aí muito para trazer. Espero poder contar com vocês amanhã, né? Terceiro dia aí, né? Estamos passando da metade. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus, fiquem com, né, o Pai, fiquem com a natureza. Um beijo a todos. Quem quiser ligar aí a câmera só para a gente tirar um print rápido. 2, 3 e já. Vamos tirar um print. Quem ainda não está seguindo, nós temos agora uma página no Instagram, tá? Uniambiental. Nossa paginazinha, a gente faz a nossa divulgação e mostra aí nossa galera participando das coisas. Já tirei. Tem mais alguém para abrir? Acho que não, né? Queridos?
Uma boa noite a todos. Bom descanso. Até Até logo, a gente. próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até logo. Até a próxima. Tchau. Valeu, professor. Até logo.